Fantasma atravessa a parede? Só um detalhe, espírito não gosta de ser chamado de fantasma. Eles preferem ser chamado de espírito. Por alguma razão, fantasma é um termo pejorativo para eles. Mas enfim, acredite se quiser, espírito não atravessa a parede. Sempre que eles vêm em um local, eles vêm por portal. Quando a gente começa a orar pela entidade, fazer oferenda, às vezes a gente está fazendo oferenda para algum Exu, algum malandro, a gente nem tem certeza quem é, mas a gente sabe, mas ele sabe que está falando que é para um deles. Mano, acho que é pro meu Exu. Não sei qual é o meu Exu, mas ele sabe que está falando dele. Eles acabam vindo por portal, porque quando você manda a seta, seja lá onde ele estiver, ele vai estar escutando. Sempre que você rezar, seu Exu vai estar escutando. E a seta vai para a pessoa se você estiver pensando nela. Basta ser assim. Aí o que acontece? Ele vem por portal. O espírito, ele não atravessa a parede, ele não atravessa objeto. Então, o espírito, ele não é intangível. Portanto, se eu fizer um movimento assim para frente com a minha mão, será que eu estou empurrando o espírito? Uma coisinha um pouquinho complicada. Você já colocou a mão assim na frente do fogo e sentiu o calor? O calor é uma energia, né? Uma coisa parecida. O espírito ele é uma energia. É quase como se fosse uma fumaça em formato humano. Quando uma fumaça bate numa parede, ela não atravessa a parede. Ele não tem como atravessar a viela entre a parede e a porta. Bom, uma fumaça até pode, mas não um espírito, porque ele se mantém naquele formato humano. Então, se você vai tocar num espírito, você acaba atravessando ele, mas depois, quando você tira a mão do local que ele está, ele volta no formato original dele. Tipo assim, aqui é uma cadeira, né? Ó, eu encosto aqui. Se fosse o espírito, ia pro outro lado a minha mão, mas depois ia voltar do formato da cadeira. Então, como funciona a incorporação? Quando o médium ele está girando, está tocando o tabaco, tá chamando aqueles caras, eles vêm por portal, o corpo do médium ele está com as proteções dele se abrindo, né? Para ele poder entrar gentilmente. Então, se tiver um espírito na minha frente, eu posso atravessar ele. Ele não vai possuir meu corpo. Mas, se eu estou naquela situação, pronto para incorporar, ele consegue ir no local que eu estou e acaba incorporando. Mas então, quando é possessão? Quando é quiumba, né? Bom, a bebida alcoólica, ela diminui a nossa proteção. A gente fica semiconsciente. Sendo assim, a pessoa está vulnerável a, a uma possessão. A pessoa ela começa com um grito. Por que esse grito? Porque machucou o corpo da entidade. Agora, tem muita entidade de luz que vem gritando, porque é o jeito que ela é invocada. Não é que está machucando o corpo do médium. O corpo do médium se machuca quando é quiumba. Aí é diferente. Quando são esses espíritos que não são da luz, eles invadem seu corpo. Um Exu ou coisa parecida dificilmente vai invadir o corpo de alguém para dizer: mano, tá errado isso. Mas até pode acontecer. Eu soube de caso que ele estava precisando dar aviso urgente, então ele falou: mano, foda-se, eu vou invadir o corpo de um bêbado. Quando uma pessoa está sob efeito de droga, como crack, por exemplo, ela está pensando muito negativo, porque aquilo destrói o corpo dela, destrói até a alma. Às vezes ela pode estar falando as coisas sem pensar, mas às vezes tem entidade da escuridão que está falando no lugar dela, viu? Você nem percebe que aquela pessoa está naquele estado que não tem diferença entre ela tá completamente consciente e inconsciente, porque ela está alucinada e ela está vulnerável à possessão desses bichos. Então, assim, o espírito ele não chega a ser tão intangível, ele se mantém num formato, mas ele acaba sendo intangível para nós, seres humanos que atravessamos ele. Se eu jogar uma maçã nele, a maçã vai atravessar ele. Mas ele não consegue atravessar a porta, porque ele se mantém naquele formato físico. Deu para entender mais ou menos?